Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Reforço Escolar Matemática. Eu sou o professor Wagner e essa é a nossa primeira aula do curso de Noções Básicas de Matemática Financeira. Vamos falar sobre razão e proporção, tá? Conteúdos esses que é muito importante quando nós formos para a prova de concurso e também para resolver alguns problemas do cotidiano, usamos razão e proporção em tudo, se nós formos analisar essa ideia matemática. Mas, sem muita delonga e sem muita enrola, vamos ao curso, né? Razão. Vamos entender primeiro o que é razão. Trouxe um problema 1 que diz o seguinte: nas últimas eleições presidenciais, para cada voto que o candidato da situação ganhou, o candidato da oposição recebeu 2 votos. Dizemos que a relação entre o número de votos do candidato da situação e o número de votos da oposição é representado pelo qual quociente. Razão é uma divisão, pessoal. Razão é uma divisão ou quociente, que a gente também podemos denotar. Ele diz que o candidato da situação recebeu 1 voto e o da oposição 2 votos. Então, ele quer a razão do candidato da situação sobre o candidato da oposição. E isso vai ser representado por 1/2, tá? Essa vai ser a nossa razão. Temos então aqui também o conceito, né, de razão da forma mais simplificada. Diz que razão é o quociente entre 2 números, tá? Razão é o quociente entre 2 números. De forma geral, a razão entre 2 números racionais, x e y, com y diferente de zero, dizemos que x, pessoal, que representa o antecedente e y vai representar o consequente. E nós vamos ler essa razão da seguinte forma: x está para y, certo? Ou essa nomenclatura também é válida. X está para y. Professor, por que y é diferente de zero? Porque nós podemos pensar 2 sobre zero, tá? 2 aqui está na ideia do x e o zero está na ideia do y. Aí nós vamos montar o método da chave, que é esse método de divisão, e eu vou pensar: professor, que número multiplica zero que é igual a 2? Tá? Isso não vai existir, porque todos os números que multiplicar zero, o resultado vai ser zero. Então, não tem como existir quando o y igual a zero, tá? Não vai existir. Vamos ao exemplo 1. Determine o valor da razão entre os números dados. Temos 4 e 6, então a razão seria 4 está para 6, tá? Seria nessa forma. Ou, né, 4, 2 pontos, 6. 6 está para 8. 6 está para 8. 48 está para 8, tá? Seria essas formas de escrever a razão entre 2 números. Vamos aqui. Razões inversas. 2 razões são inversas ou recíprocas quando o antecedente da primeira foi igual ao consequente da segunda. Antecedente e consequente da segunda. E o consequente da primeira foi igual ao antecedente da segunda. Aqui eu tenho um exemplo 1, exemplificando. Nós temos aqui o antecedente da primeira e o consequente da segunda. Então, é igual. O antecedente da primeira é igual ao consequente da segunda. E o consequente da primeira fração da razão é igual ao antecedente da segunda, tá? Vocês podem verificar a igualdade. Aqui também nós temos que o antecedente da primeira é 4, o consequente da segunda é 4, então eles são iguais. E o consequente da primeira é x e o antecedente da segunda é x, tá? E também é iguais. Então essas razões são ditas inversas. Por exemplo, a razão 2 sobre 3, ela é inversa a 3 sobre 2, tá? Eu inverti. O que era antecedente vem
para o consequente e o que era consequente vai para o antecedente, tá? É a inversão, inversa. Vamos aqui a razões iguais. Isso é interessante para a gente já ganhar conceitos básicos, conceitos teóricos, tá? Apresentando as ideias aqui matemáticas. Claro, né, eu estou tentando trazer o letramento matemático possível para que vocês consigam assumir o conhecimento matemático, a sua vertente letrada, né, com a linguagem própria. Razões iguais. Temos duas razões, são iguais, quando as frações que as representam são equivalentes, tá? As razões são iguais quando as frações que as representam são equivalentes. O que é equivalentes? Iguais, tá? Equivalente vem de equidade, quer dizer, por exemplo, equação vem de equi aqui, essa parte da palavra, que significa igualdade, tá? Então, temos aqui, verifica se as razões são iguais. Vamos verificar. 10 sobre 40, e eu estabeleço o sinal igual a 1 sobre 4. Vamos ver. Nessa primeira, nós podemos simplificar por 10. Aqui simplifica por 10, aqui simplifica por 10, tá? Fazendo isso, eu posso cortar o zero aqui, o famoso zero. Então, vou ficar 1 sobre 4 igual 1 está para 4. Então, 1 está para 4, 1 está para 4. As razões são ditas iguais. Seus antecedentes são iguais e seus consequentes também são iguais. No B, se você tem uma pequena visão em matemática e você der um pause no vídeo aí, que eu peço, e você dá uma olhada aqui, você vai verificar que todos são divisíveis aqui. Eu posso dividir tudo que vai ter um resultado. Por exemplo, 10 dividido por 2 é 5. Tá? Vai ser igual 30 dividido por 6, 5 também. 45 dividido por 9 também é 5, tá? Quer dizer, professor, que isso aí não é razão? É sim, todo número é uma razão. É porque nós não escrevemos, mas todo número ele é uma razão, pode ser escrito assim, na forma de razão. Porque aqui nós simplificamos por 2 aqui, por 2 aqui, por 6 aqui, por 6 aqui, entendeu? Aqui por 9 e aqui por 9. Fizemos a simplificação, ok? Ficaria nessa ideia. Então, essas razões são ditas equivalentes ou iguais. Razões entre duas grandezas, tá? Agora vamos falar sobre grandezas, que é o que mais vai envolver os problemas, tá? As grandezas como metro, medida, tempo, isso tudo é grandeza. E essas grandezas se relacionam entre si. Então, é importante também entender e saber distinguir. Quando a gente chegar em regra de 3, em falar somente sobre grandezas, aqui no curso vai ter a aula somente sobre grandezas e sobre regra de 3, a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas aqui é só estabelecendo os conhecimentos básicos, tá? Para estabelecer uma razão entre duas grandezas, elas devem ser de mesma espécie, tá? De mesma espécie, professor. O que é isso? De mesma espécie, pessoal, é isso aqui, ó. Vou explicar nesse exemplo, tá? Se aqui está em metro, para estabelecer a razão entre elas, tem que estar em metro. Não poderia estar centímetro e metro, tá? A razão, consideramos a altura de duas pessoas, Larissa mede 1,44 metros e Denise mede 1,20 metros. A razão entre as alturas de Larissa e Denise eu vou dizer que Larissa vai ser L e Denise vai ser D, tá? Eu vou estabelecer essa razão. Na letra A, eu vou estabelecer Larissa sobre Denise, tá? Então, isso aqui vai estabelecer a seguinte razão. 1,44 sobre 1,20. Seria essa a razão. Na letra B, ele já diz que é a razão entre as alturas de Denise e Larissa. É como se diz, o inverso. Denise sobre Larissa, que vai ser 1,20 sobre
1,44. Eu ia até perguntar aqui, meus alunos, ó. Essas duas razões, elas são ditas inversas, tá? Você viu que eles fizeram isso, né? O D mudou a posição aqui. O L na primeira ele é antecedente e na segunda ele já é consequente, tá? E o D na primeira é consequente e na segunda ele é antecedente. Então elas são inversas. Ok? São inversas. Vamos continuando aqui. No exemplo 2, ele pede para determinar a razão entre 1 minuto e meia hora. O que eu queria chegar, tá? Minuto, eu tenho 1 minuto, meia hora, tá? Meia hora tem quantos minutos? Então, eu vou estabelecer aqui rápido, né? Tem 30 minutos. Opa, time feio. Aí, então, eu vou estabelecer a razão de 1 minuto para meia hora, que é 30 minutos. Então, 1 sobre 30. Determinar a razão entre 4 semestres e 1 ano. Eu tenho 4 semestres. 1 ano tem quantos semestres? 2 semestres. Então, eu restabeleço com a mesma espécie. 4 semestres para 1 ano. 2 semestres, tá? Eu não estou, como se diz, resolvendo, porque não se tem a necessidade ainda. Advém que estamos nos conhecimentos básicos, só estabelecendo a linguagem matemática mesmo, tá? Opa, desculpa. Vamos aqui. Aplicações diversas de razões. Agora vamos ver as situações também para que nós possamos aprimorar nosso conhecimento. Problemas de partilhas, tá? São dos problemas mais envolvendo razão, que eu acredito que até no cotidiano nós usamos muito. Imaginamos que João e Maria, tá? João e Maria compraram uma barra de chocolate por R$ 2, tá? João deu 1,50 e Maria deu 50 centavos. Suponhamos que eles tenham concordado em dividir a barra de chocolate na mesma razão do valor pago. Quanto cada um recebeu da barra? Vamos entender. Quanto cada um recebeu da barra? Temos aqui essa barra de chocolate, certo? Aqui nós vamos estabelecer a razão. Eu tenho João pagando quanto? 1,50. Eu vou colocar 1,5. E Maria pagando 50 centavos, 0,5. Vou estabelecer a razão aqui entre eles. 1,5 está para 0,5. Para mim fazer esse cálculo aqui com mais prioridade, eu vou ter que eliminar essas nossas vírgulas. Como eu poderia fazer isso, professor? Multiplicando por 10 o meu antecedente, né? E por 10 também o meu consequente, ou o meu numerador e o denominador, tá? Isso é nomenclatura matemática. Porque como a gente está falando de razão, nós usamos antecedentes e consequentes. Vamos aqui então estabelecer. Se eu fizer isso, eu vou ter 15 por 5, certo? Vou eliminar aquelas duas vírgulas. 15 por 5. Agora, eu vou precisar simplificar por 5. Simplificando por 5, eu vou ter 3 sobre 1. Ah, professor, mais um não precisa escrever? Sim, neste caso a gente vai escrever para estabelecer a razão aqui entre esses dois, entre João e Maria. Vamos lá, 3 e 1. Podemos estabelecer o seguinte, que João vai receber 3 partes da barra e Maria vai receber uma parte da barra. Então, logo essa barra ela tem que ser dividida em quantas partes para que isso aconteça? Isso mesmo, ela tem que ser dividida em 4 partes, tá? Ela tem que ser dividida em 4 partes. Logo temos que João vai receber 3 partes e Maria vai receber uma parte dessa barra, tá? Se nós pensarmos melhor, cada parte dessa barra aqui, ela vai custar quanto? Vai custar 50 centavos, certo? Como nós podemos ver que é o preço que Maria pagou. E João tinha 1,50, ele pagou por 3 partes, tá?
assim, concordando em dividir na razão paga pelos dois. Vamos aqui a esse outro exemplo. Gilvan e Nicole lavaram o carro do senhor João e receberam pelo trabalho R$ 10. Então, Gilvan mais o que Nicole recebeu, isso totalizou R$ 10, tá? E Gilvan trabalhou 2 horas. Eu vou colocar aqui, Gilvan trabalhou 2 horas. Nicole trabalhou 3 horas. Percebam que está todo em hora, tá? Então, essa nós podemos estabelecer. 3 horas, tá? Eles concordaram em dividir o valor da mesma razão que as horas trabalhadas. Quanto cada um recebeu? Então, essa é a pergunta. Quanto cada um recebeu, tá? Vamos entender o seguinte, pessoal. Aqui em razão e proporção, eu posso estabelecer a seguinte ideia. Gilvan e Nicole igual a 2/3. E estabelecer assim. Vou estabelecer aqui G mais N e vou somar também esses dois, antecedentes e consequentes. 2 mais 3, 3 mais 2, 5, tá? Eu tenho esse valor. Quanto que é? Gilvan mais Nicole vai ter que receber quanto? 10. Logo, 10/5. Esse resultado aqui vai ser 2, tá? 10/5, 2. O resultado é 2. Aqui, pessoal, eu volto e estabeleço novamente a nossa razão, tá? Nós estamos trabalhando com razão por 2. Logo aqui já vai entrar o conceito mais amplo do que eu estou fazendo aqui. Vocês podem estar já se adiantando porque vocês já têm esse conhecimento, mas aproveitem para entender também dessa forma, que é interessante. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Ó, perceba, eu tenho o seguinte, eu tenho que Nicole vai receber R$ 6 dos 10 e Gilvan vai receber R$ 4 dos 10, tá vendo? Isso aqui é o preço que cada um vai receber. Gilvan 4 e Nicole R$ 6. Isso vai totalizar R$ 10. Vamos novamente a esse problema aqui que é interessante, que é o de escala, tá? O que é escala? Escala nada mais é que a razão entre a medida do comprimento do desenho e a medida do comprimento do real, daquilo que foi feito, do que está sendo desenhado aqui, tá? Mas o comprimento real é a medida lá na obra, lá num projeto arquitetônico, tá? E o desenho é como se fosse a maquete. Então existe uma escala que mantém o desenho bem padrão com aquilo que vai acontecer no real. Então, no problema 1 diz o seguinte: diz que um apartamento foi desenhado na escala de 1/100, porque a gente vai ler 1/100. Significa dizer que a cada 1 centímetro do desenho correspondem a 100 centímetros do comprimento real do imóvel, tá? Agora vamos ver aqui no exemplo 1, que diz o seguinte: sabendo que 8 centímetros no desenho corresponde a 4 metros real, na letra A ele pede qual foi a escala utilizada. Se eu tenho 8 centímetros, eu vou colocar eu posso colocar os dois pontos. 4 metros, pessoal, tá vendo que a divergência aqui está em centímetros e aqui está em metros. Lembra da ideia da mesma espécie? Você pode até anotar isso aí, tá? Quando você estiver fazendo as questões de razão e proporção, tem que lembrar sempre em colocar na mesma espécie ou no mesmo padrão. Então, aqui eu multiplico por 100 para transformar 4 metros em centímetros. Então, vai ser 400 centímetros, né? Então, minha escala vai ser essa aqui. Vai ser 8/400, tá? 8/400. E se o desenho for a figura 1, qual o comprimento e largura real? Vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma escala de 8/400 e eu tenho no desenho 6 centímetros, eu vou ter que estabelecer uma ideia aqui, tá? Estabelecendo a ideia de que 8/400, aí eu vou ter que estabelecer com o sinal de igualdade e vou fazer o seguinte: vou pegar o meu comprimento, que será 6, no desenho, e vou estabelecer com
uma incógnita aqui para me encontrar o tamanho real, tá? Vou usar L. Aqui nós devemos estabelecer. Eu vou fazer só um círculo aqui, vou tentar fazer isso aqui. Isso aqui vai ser a medida que representa o desenho. E aqui embaixo vai representar o real, tá? Aqui eu representei os meus antecedentes das minhas razões pelo desenho. E os consequentes aqui estão representados pelo tamanho real, tá? Existe essa relação entre as grandezas nessa nossa razão. Aqui, pessoal, eu vou efetuar pelo método, tá? A gente vai ver bem mais detalhado aqui, porque isso aqui ocorre, mas vamos fazer, né? L vai ser 8L igual, 8L, que é de largura, seria comprimento aqui, pessoal, né? O lado, vou usar C de comprimento. 8C igual a 400 vezes 6, tá? Porque eu posso dividir 400 por 8, fica bacana. Aí 400, o 8 vai passar dividindo. Então, C vai ser igual a 50, né? 400 dividido por 8, 50. 40, 50, vezes 6, 30. 300. 50 vezes 6, 30. 300, tá? Então, nós podemos fazer também a mesma ideia para a largura lá. Vou pegar uma caneta vermelha. Para a largura, eu vou ter 8 por 400. Estabelecer a igualdade. Vou ter 3 agora por L. Você que não entendeu esse 3, é aqui, ó. Porque tem a largura aqui. E no tamanho do desenho é 3. Então, aqui em cima, eu estabeleço o desenho, tá? Os meus antecedentes aqui é o desenho. Faço essa multiplicação aqui. Vou ter 8L. Aqui eu não multiplico, porque eu sei que o 400 já divide 8. Que vai dar 50, né? Como a gente fez. E 50 vezes 3, L é igual a 150. Aí, professor, 150 o quê? Tá? Ambas eu transformei para centímetro. Então, meu resultado vai continuar sendo em centímetros, tá? Isso mesmo, vai continuar sendo em centímetros. Vamos caminhando aqui. Agora sim, chegamos na ideia de proporção, tá? Apesar da gente já ter usado ali a proporção, aquilo entre as escalas é estabelecido através de uma proporção, aqui vamos ver a ideia. Por quê, professor? Porque razão está ligada à proporção. As duas andam juntas, tá? As dimensões proporcionais, elas se mesclam. Vamos ver aqui porque para existir uma proporção tem que necessariamente existir uma razão, tá? Então vamos ver aqui a princípio, né? Proporção, a princípio, é a relação entre coisas, tá? Dizemos que temos duas coisas e essa relação que vai gerar uma proporção. Então, imagine que a razão entre o número de moças e o número de rapazes que estejam assistindo a videoaula no canal seja igual a 2 terços, né? 2 está para 3. O que isso significa? Que para cada 2 moças temos 3 rapazes, tá? Ou para cada 6 moças temos 9 rapazes. Ou ainda para cada 18 moças temos 27 rapazes. As frações 2 terços, 6 nonos, 18 sobre 27 avos são frações equivalentes, tá? Equidade. Lembra de equidade? Equi é equação, quer dizer igualdade, vem de equivalência. Então, logo, as razões, elas são ditas iguais, tá? Aí a gente pensa, são iguais, pois se nós simplificarmos aqui o 6 sobre o 9, podemos verificar que o 3 foi feita a multiplicação. 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, depois 6 vezes 3, 18, 9 vezes 3, 27, tá? Existe um fator aí que nós vamos observar também aqui nas aulas, tá? Às vezes a gente vai precisar usar eles lá nos exercícios. A igualdade entre duas razões denomina-se proporção. Pronto, nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Vamos aqui, tá? Aqui nós temos uma proporção aplicada, 4 está para 6, aí nós vamos ler a proporção assim como 8 está para 12, tá? Essa é a forma correta de se ler uma proporção, 4 está para 6, assim como 8 está para 12. Então, se eu verificasse aqui, poderia ver
que há realmente uma proporção, dividindo aqui por 2 e dividindo aqui por 2, tá? Você poderia verificar aí que há, sim, a proporção. Temos um de modo geral, generalizando o assunto, né? Aqui tem a forma de nós lermos, tá? A está para B, A está para B, assim como C está para D, tá? Assim como estabelece o sinal de igualdade. Vamos aqui verificar também outra coisa interessante, que é a nomenclatura dos termos daquela proporção, de A, B e C. Pode ser conhecido como os termos, tá? Da proporção. Temos que A e D são os extremos. A e D, vou colocar de azul. A e D são os extremos. E B e C são os meios, tá? Conforme a tabela aqui. A e D são os extremos e B e C são os meios. Aqui nós podemos verificar se há relação de proporcionalidade entre 42 e 24. Vamos dividir por 6, né? 42 por 6 é 7. 24 por 6 é 4. Então, igual a 7 sobre 4. Verificamos aqui, ó, que 7 é igual ao antecedente aqui, 4 é igual aqui também ao consequente. Então, iguais, né? São ditas iguais. Vamos ver agora uma propriedade interessante a propriedade principal, o princípio fundamental das proporções, que diz o seguinte. Esse princípio ele fala que, em qualquer proporção, o produto, que é o produto, professor? Multiplicação dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Isso nós temos que levar agora dentro do nosso conhecimento, tá? Nós temos que levar essa frase bem a fundo, porque em qualquer proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mas, professor, não entendi muito por causa dessa linguagem. Mas, pessoal, é isso aqui, ó. Nós temos os meios, tá? Tem o produto dos meios, 3 vezes 4, 12. Ela está dizendo que tem que ser igual, para estabelecer uma proporção, tem que ser igual ao produto dos extremos, que seria esses aqui, os extremos 2 e 6. 2 vezes 6 é igual a 12. Percebam que o resultado bateu, 12 é igual a 12. Então, para ser uma proporção, tem que estabelecer essa ideia aqui, esse princípio fundamental de proporção. Aqui também, o produto dos extremos, tá? 6 vezes 2, 12. Tem que ser igual. Produto dos extremos, 12. Tem que ser igual ao produto dos meios, que seria esses dois aqui. 3 vezes 4 também é 12, tá? Ou o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. Poderia também ser interpretada dessas duas formas, tá? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos e o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? Poderia estabelecer também essas duas relações. Temos aqui a aplicação da propriedade fundamental das proporções. Aqui nós podemos aplicar da seguinte forma. Vamos o produto dos meios, 4 vezes 10, 40, é igual ao produto dos extremos, x vezes 8, que é 8x, tá? Isso aqui vai ser igual ao seguinte. Eu vou passar o 8 dividindo, então 40 dividido por 8 vai ser 5. Logo eu vou ter que o x vai ser igual a 5, tá? Para estabelecer essa proporção. Vamos novamente aqui. Tenho que o produto dos meios, 5 vezes x, é igual, tá? Sinal de igual, ao produto dos extremos, 7 vezes 10. Ou 10 vezes 7, como a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui eu posso simplificar, tá?
Posso passar esse 5 ou dividir 5 aqui e dividir 5 aqui dos dois lados e simplifica assim. Então, eu vou ter que x é igual a 10 dividido por 5, eu posso encontrar 2. 7 vezes 2, 14, tá? 7 vezes 2 é 14. Então, x tem que ser 14 para manter essa proporção. Vamos aqui agora a esse exemplo. No século 19, desculpa, as bicicletas tinham rodas grandes na frente e rodas menores atrás. Sendo, né, que a razão entre o diâmetro da roda dianteira e o diâmetro da roda traseira era de aproximadamente 2 por 1. Supondo-se que a roda dianteira tinha um diâmetro de 100 centímetros, qual o diâmetro da roda traseira? Primeiro vamos identificar aqui o que temos. Temos a roda dianteira, que eu vou dizer que é D, e o diâmetro da roda traseira, que eu vou dizer que é T. Era aproximadamente 2 por 1. Então, eu vou estabelecer 2 por 1, tá? Estabelecendo aqui a razão. Supondo-se que a roda dianteira tinha um diâmetro de 100 centímetros. Então, eu vou estabelecer igual. Quem tinha um diâmetro de 100 centímetros, a roda dianteira. Então, eu tenho que estabelecer aqui no antecedente, para ficar todas com a mesma proporção. E vamos verificar que também está em centímetro, tá? Esses resultados aqui vão ter que dar em centímetro. Qual o diâmetro da roda traseira? Então, eu vou usar o diâmetro, eu posso usar x, ok? Aqui a gente pode aplicar agora a propriedade das proporções. Produto dos meios, 100, é igual ao produto dos extremos, 2x. Vou passar o 2 dividindo, ok? Vou passar o 2 dividindo pelo 100, x vai ser igual a 50 centímetros, tá? Vai ser o diâmetro da roda traseira, ok? E você pode verificar que ele diz, ó, bicicleta tinha rodas grandes na frente, tá vendo? Ele diz que a roda da frente é maior. Se você já tem aqui um certo aprimoramento, até com português, entendeu? Nem muito com matemática, você vai ver que as rodas da frente, que é a roda dianteira, vai ter 100 centímetros, então vai ser maior que a roda traseira, que deu 50. Vamos lá. O salário de João e Eduardo estão na razão de 2 para 5. Então, eu já vou estabelecer João e Eduardo, tá? Estabelecendo os dois. Estão na razão de 2 para 5, estabelecendo a razão. João aqui ele estabelece a razão nos antecedentes e Eduardo nos consequentes. Sabendo-se que Eduardo recebe mensalmente 1.200. Então, temos o seguinte. Temos que Eduardo recebe 1.200. Ele vai estabelecer aqui. Qual o salário de João? O salário de João eu vou denotar por uma incógnita, né? Eu vou dizer que é S de salário, ou S de saudade. 5 vezes X, eu posso estabelecer o seguinte. O produto dos meios, tá? 5S, desculpa, eu falei X, é igual ao nosso produto dos extremos, 1.200, extremo feio, 1.200 vezes 2, então vou ter que é 2 vezes 1.200, ou 1.200 vezes 2, eu posso dividir por 5 agora, porque eu vou passar para o outro lado lá com sinal inverso, multiplicação, divisão, então eu vou ter 1.200 dividido por 5. Vamos ter o seguinte, 2, sobram 2 para 12, 12 vezes 5, 10, desce um 0, 4, desce um 0 lá e um 0 aqui. 240. 2 vezes 240, ou 240 vezes 2, S é igual a 480 reais, certo? Que são as grandezas que se relacionam. Vamos ao exemplo de número 4. Determine os números cuja soma é 20, tá? Soma é 20. Então, aqui eu vou usar A e B. Vou usar A mais B igual a 20. E a razão A sobre B igual a 1 sobre 3, tá? Vou estabelecer aqui a seguinte ideia, né? A mais B
sobre 1 mais 3. Eu vou somar aqui, 1 mais 3, 4. Eu tenho quem é A mais B? A mais B é 20. 20 sobre 4. 5, tá? Aí eu venho aqui, A sobre B. Estabeleço aqui A sobre B é igual a 1 sobre 3. Eu encontrei 5 aqui nessa relação, tá? Vou fazer a multiplicação aqui de 5 por 5, o antecedente e o consequente. Então, eu vou ter 5 sobre 15. Então, nosso resultado é esse, já estabelecido as razões, tá? O resultado é A igual a 5 e B igual a 15, né? Se nós somarmos 5 mais 15 é 20. Se nós fizermos a simplificação aqui também, vai ser igual a 20. Então, estabeleceu a ideia, a matemática é assim, a gente consegue estabelecer a ideia, ela não tem como dar errado, entre aspas, né? Às vezes a gente se equivoca em alguns casos. Mas, vamos caminhando aqui. Uma propriedade interessante das proporções é a seguinte, né? Em toda proporção, a soma ou diferença dos antecedentes está para a soma ou diferença dos consequentes. Assim, como cada antecedente está para seu respectivo consequente. É essa mesma ideia, tá? Você pegar aqui, antecedente e consequente e somar. Vou ter aqui x. Vou ter x mais y igual x mais y igual a 20. E ali eu posso estabelecer como é x. Posso fazer x mais y sobre 4 mais 1. Isso vai ser igual a 5. E x mais y é igual a x mais y é igual a 20. Então, eu posso fazer que 20 sobre 5 é igual a 5, tá? E eu estabeleço novamente aqui x sobre y é igual a 1 sobre 4. 1 sobre 4. Faço novamente aqui multiplicação por 5 e vou ter que 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. Eu errei aqui, pessoal, desculpa. Que é 4. Que seria 4. Aí eu faria vezes 4 e vezes 4. Então o resultado aqui seria 4 sobre 16. Se a gente somar 16 mais 4, o resultado é 20. Se a gente dividir 4 por 4, o resultado volta novamente para 1 quarto. Seria isso, tá? E seria x igual a 4 e y igual a 16. Vamos novamente a essa aqui. Aqui a gente tem um sinal negativo, né? Você tem que estabelecer x menos y, tá? Sobre 5 menos 1. Ou 1 menos 5, desculpa. 1 menos 5, o resultado é menos 5, tá? 1 menos 5, que seria menos 4. Estou viajando aqui. E aqui em cima a gente vai dividir por 20. Quando eu dividir aqui, o resultado vai ser menos 5. O resultado vai ser menos 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer novamente x sobre y, tá? Igual a 1 sobre 5. E vou multiplicar aqui por menos 5. Fazendo aqui também menos 5. Eu vou ter que o resultado aqui é menos 5 para x. E aqui vai ser menos 25 para y, tá? Resultado menos 25. Seria isso. Então, eu teria x igual a menos 5 e y igual a menos 25. Se eu substituir aqui de volta, vocês podem ver que vai dar correto, vai estar correto o cálculo. Novamente aqui, vamos para aqui a ideia, né? De modo geral.
antecedentes e consequentes, tá? Temos A e B igual a C sobre D. Podemos entender essa propriedade também da seguinte forma, tá? Que eu vou explicar no exemplo à frente. A sobre B é igual a B sobre D, que é igual a mais C sobre B mais D. E temos também que A sobre B é igual a C sobre D, que é igual a menos C sobre B menos C. Isso é uma propriedade que nós vamos pensar da seguinte forma. Se eu tenho 4 sobre 3 igual a 8 sobre 6. Eu vou pensar primeiro na soma, tá? Eu vou ter que 4 mais 8 sobre 3 mais 6. Essa proporção ainda vai se manter, tá, pessoal? Então, eu vou ter que aqui vai ser 12 sobre 9. Se nós simplificarmos 12 sobre 9, por exemplo, por 3, vamos ter 4 sobre 3, entendeu? Voltamos à proporção de novo, que essa é uma fração irredutível, tá? Chegamos na fração irredutível da proporção. Aqui nós temos 3 menos 2. A gente pode fazer 3 menos 2 sobre voltando aqui, a gente pode fazer o seguinte. 3 menos 2 igual a 6 menos 4, né? A gente pode estabelecer aqui, ó, essa proporção. Fazendo 3 sobre 2. Não, desculpa. Fazendo 6 sobre 3 e 4 sobre 2, tá? Porque aqui voltaria a essa ideia, 6 menos 4 e 3 menos 2, certo? E volta aqui, ó. 3 menos 2 sobre 6 menos 4, tá? A gente faria essa ideia aqui, ó. Agora, pessoal, fico aqui no fim dessa aula, tá? As próximas aulas vão ser os exercícios de aprendizagem. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo e qualquer coisa pode deixar as dúvidas nos comentários que assim que eu puder eu vou estar lhes respondendo. Obrigado e até o próximo vídeo.